Por falar em cair, quero falar, isso aqui tá legal. Ontem a gente cogitou essas possibilidades e elas aconteceram. Se, por exemplo, o Bragantino vencesse, se o Fluminense vencesse, como ia dar uma embolada. E deu, porque agora o Criciúma caiu definitivamente, só que nós temos quatro times brigando pela última vaga pra cair. Por que eu digo brigando pela última vaga pra cair? Você é louco, Martelo? Não, é porque os caras estão jogando, parece que eles querem cair. Então atenção você, torcedor de Massa Bruta, Furacão, Tricolor, Fluminense e o Atlético Mineiro. 17ª posição da zona do rebaixamento. Nesse momento é o Bragantino, 41 pontos. Atlético Paranaense fora com 42, Fluminense fora com 43, Atlético Mineiro fora com 44. Quem esses times pegam? Fluminense visita o Palmeiras, Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense, confronto diretíssimo, e o Bragantino recebe o Cuiabá. O que acontece pra mim? Bragantino ganha do Cuiabá. Criciúma, o Bragantino é Criciúma. É, Criciúma. Bragantino ganha do Criciúma, Criciúma já caiu. E aí se livra. Bragantino ganha do Criciúma, Criciúma tem aquela história, né, da mala branca. Por que é mala branca, né? Não fui eu que escolhi esse nome. Que é o incentivo, por exemplo, vamos lá, o Atlético Paranaense, o Fluminense, esses times batem lá na porta do Criciúma, no presidente, e falam, ó, se vocês ganharem o jogo, eu pago um bicho para os jogadores. Isso acontece no futebol e isso não é tido como... enfim, cada um pensa o que quer. Tem uns que acham que isso é uma corrupção, tem outros que acham que, na verdade, não, é uma bonificação. Esse nome surgiu porque realmente era uma mala com dinheiro, porque você não pode fazer um pix. E justamente a mala preta, porque é aquela mala executiva preta. Isso. Então é assim, eu tô... pelo amor de Deus, né? Isso aqui é o que acontece. Pode ter um incentivo, enfim, mas independente de qualquer coisa, pra mim, vamos falar de factual aqui. O Bragantino vence o Criciúma, confronto direto, mas vai a 44. O Atlético Mineiro vence o Atlético Paranaense. E o Fluminense, sei lá o que acontece no Allianz Parque, mas pra mim cai o Furacão. Pra mim cai o Furacão, porque, gente, o Atlético Paranaense, ele fez de tudo nessa temporada pra cair. Mas de tudo, eles tomaram 2-1 do Bragantino em casa, gente. Ontem, não é possível. Invadir, aí não é legal, o torcedor invade gramado, enfim, mas... Só lembrando que esse jogo é sem torcida, né? Isso. Então, assim, essa história de o Galo joga em casa, não é bem assim. O Galo também vive uma crise técnica. A questão aí eu também acho, se tivesse que apostar em eu apostaria que cairia o Furacão. A questão é que quem pode se complicar numa dessas é o Fluminense. Que tem um jogo dificílimo contra a equipe do Palmeiras, porque se, por um exemplo, assim, o Fluminense perde pro Palmeiras, o que é um resultado normal, e o Atlético Paranaense vence o Galo, sempre levando em conta que o Bragantino deve vencer o Criciúma, pode acontecer que não, aí cai o Fluminense. Então, assim, pro Atlético Mineiro cair, é distante, mas não é tão distante, né? O Fluminense precisa ganhar do Palmeiras. Isso. E o Atlético Mineiro perder do CAP e, obviamente, o Bragantino vencer. Simplificando. Eu ia falar isso. O Agrela separou uma tabela pra gente. Pô, que produção, cara. Não traz pão. Uma das afirmações que deixa mais claro tudo isso, a gente vai, claro, passar a tabelinha do Agrela que explica possibilidade a possibilidade. Mas é o seguinte, se o Bragantino vencer o seu jogo, ou o Atlético Paranaense, ou o Atlético Mineiro, ou o Fluminense cai. Isso. Que é gente, vamos lá. É assim, vou ver o time do Atlético, mas vamos lá. O Agrela, possibilidades, vamos começar de baixo pra cima. Bragantino tá na zona do rebaixamento. Isso, vamos Quais lá. as possibilidades pro Bragantino cair? Então, olha só, se o Paranaense perder e o Fluminense também perder, o Bragantino empatar, ele cai. Qual a odd? Odd pra isso? Não, aí você quer matar o moleque, coitado. Mas se o mesmo os dois perdendo e o Bragantino empatando, Exatamente, não serve o empate pro Bragantino. Sim, se todo mundo empatar na rodada, o Bragantino cai. Se o Bragantino empatar e os outros dois perderem, o Bragantino também cai. Então é isso que o PDV falou, o Bragantino tem que ganhar. E aí sim, em todos os outros cenários, se o Massa Bruta vencer, ele escapa. Agora pelo lado do Atlético Paranaense, né? Que é o próximo, né? Exato, é o 16º neste momento com 42 pontos. Ele cai.
se perder para o Atlético Mineiro, se o Fluminense, mesmo em caso de derrota, mas vitória do Bragantino, ele também cai. O time do nosso querido Capelanes e se ele empatar, desculpa a pergunta, se ele empatar, o Atlético Paranaense empatou com o Galo, o que ele tem que torcer para acontecer? O empatou. Como é que é? O Atlético Paranaense empatou com o Galo, 1-1. Ele tem que torcer pro Bragantino não vencer, é isso? Exatamente. Tá. Exatamente. Tá bom. E aí a situação do Fluminense é um pouco menos complicada no que diz respeito ao Atlético Paranaense, que ele precisa só empatar, e mesmo em caso de derrota do Flu, se o Paranaense empatar, ele escapa. Aliás, ele cai se perder, o Paranaense empatar e o Bragantino vencer. Entendeu? Nossa, então, peraí, pro Fluminense, o confronto dos Atléticos lá É o mais importante. é o mais importante. Exato. Pro Fluminense, assim, eles não podem empatar. Exatamente. Nossa, então, essa vai ser a conta pra mim, é isso. O Fluminense perde do Palmeiras, eu acho. Acredito eu que Eu perde acho que do... depende. Ah, mas segundo, eu não sei não, Eu viu? Um acho empatezinho também. que- O empate salva o Fluminense? Salva, né? Salva. Ele Vai cair o precisa Cap, de um ponto. gente. O Atlético Paranaense vai cair, gente. O Fluminense precisa de um ponto. E Também por acho. que eu acho que depende essa questão do jogo contra o Palmeiras? Porque o Palmeiras, é claro, tá interessado no título do Campeonato Brasileiro, só que é um cenário muito difícil o São Paulo vencer o Botafogo, levando em consideração que mesmo que o São Paulo jogue com o time titular, é um time muito abaixo do Botafogo, e o Botafogo é tendência de força máxima para essa partida, para ser campeão do Campeonato Brasileiro depois de 25 anos. Vamos supor que no primeiro tempo esteja 2-0 pro Botafogo. O Palmeiras vai começar a colocar Luiz, Ah, vai. Vanderlan, É, verdade. começa a colocar ali outros jogadores, até mesmo o Dudu pra dar ritmo, coisas assim. Então acho que o Palmeiras tá num cenário de que se o Botafogo estiver vencendo, o Palmeiras não tem nada a perder. O Palmeiras já vai ser vice-campeão do Campeonato Brasileiro. E por outro lado, o Botafogo vai com uma força máxima para um São Paulo que deve ter alguns jogadores que não vão a campo por conta do gramado sintético. Então, assim, o Palmeiras não tem muita coisa pelo que lutar, não tem muito pelo que lutar mesmo. nesse jogo, já que o Botafogo tem um adversário que é muito mais fraco. Só que ao mesmo tempo o Fluminense tem um adversário mais difícil desses 4. Sim, verdade. E o Bragantino tem um adversário mais fácil desses 4. Então, pra se mim, o Bragantino faz um gol, Nossa Senhora, o Atlético Atlético Mineiro, Paranaense- Atlético Paranaense e Fluminense já se desesperam automaticamente. o Atlético Paranaense, pra mim, é o seguinte. Tem gente precisando de um favor seu É, ali depois. responde A Gabi o vai falar WhatsApp com aí, você. por favor, Olha o viu? WhatsApp aí, Zé Mãozinha. Grande Bruno Puzov tá aqui. Um abraço a Grande você. Puzov, hein? O que eu acho, vamos lá. O Atlético Mineiro, que deve ir a campo com o Everson. Vou falar o time aqui da final da Libertadores. Perdeu, ok. Lucas vai usar a mesma base, muito provavelmente. Everson, Lianco, Batalha e Alonso. Ah, eu acho que não, viu? Não, que Vai seja... colocar o Scarpa de lateral. esse tipo de seja dois aberração. zagueiros. É. Dois zagueiros. Arana, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa, Hulk, Davidson Paulinho. Esse é o time do Galo. Se tiver uma mudança ali atrás, o time... olha o nível do Leandro time joga. do... Pro... Bernardo falar um pode negócio. Pro Atlético Mineiro cair, ele tem que perder o jogo. Tem que Faltou dar essa... tudo errado. Tem que dar tudo errado. Ele tem que perder o jogo, ele tem que torcer pro Fluminense vencer e o Bragantino vencer. Então, Então, assim, é muito todos difícil, têm que vencer. Principalmente o Fluminense ganhar do Palmeiras, na minha avaliação. Mas É. numa dessas aí, ó como é maluco. O Atlético Paranaense acha um pênalti. Isso, óbvio, o Atlético Paranaense pode chegar lá e calar nossa boca, calar o Atlético Mineiro, vencer e tal. 1-0. Palmeiras vê o Botafogo no primeiro tempo ganhando de 2-0. Começa a botar molecada. Fluminense ganha o jogo, o Atlético Mineiro vai sofrer. Mas enfim, olha o time do Atlético Paranaense que entrou em campo ontem. Estão comparando com o Atlético Mineiro. Micael no gol, Esquivel, Thiago Heleno, Beleza e Godoy. Meu Deus. Filipinho, Eric, Nicão, Christian, Nossa. Coelho e Pablo. Que time feio, hein, cara? O Fernandinho tá fora há séculos, senão eu duvido que o... Me surpreende É. o Atlético Paranaense estar ainda confortável com 42 pontos, assim. Eu achei que a essa altura estaria na zona de Não, rebaixamento. o Fernandinho, por exemplo, ele veio do banco ontem, entrou, mas... Ah, ele né, voltou? É, Voltou. mas Cara, o Fernandinho... se ele assim, não tivesse o machucado, maior era exemplo outra... de meio time, né? era outro time. Aí você pega os reservas. O Gabriel, que era volante do... Foi volante do Corinthians. Inter, do foi Corinthians. do Inter. Não joga. É Uma reserva. curiosidade é que Horroroso. os Canóbio, times se reserva. enfrentaram há pouco tempo, há cerca de 20 dias, porque Verdade. esse É jogo mesmo. é atrasado. É verdade. E o Atlético Paranaense venceu o Galo por 1-0. Em casa, né? Isso, exatamente. O Galo, mas fazendo o contexto, né? O Galo também com a Libertadores no meio. Vamos lá, vamos sair de cima do muro aqui. Quem que vai cair essa última vaguinha aí? Eu reforço. Quem vocês acham que cai e quem vocês gostariam que caísse? Que isso? Eu quero essa resposta de vocês. Eu acho que... O Atlético Paranaense pras duas. Pras duas? É. Tá.
E você, Martelli? Eu acredito desses times aqui, ó. Querer é uma. Assim, tanto faz pra mim de verdade. Eu acho que não merece É que cair. entre o Bragantino e o Atlético Paranaense são dois times que se esforçaram tanto. Isso, é isso que eu quero falar. Entendeu? Não merece cair. Pra mim não merece cair. O Galo não merece cair, porque, ok, deixou o brasileiro de fora, mas chegou a uma final de Libertadores. Fluminense Copa não do merece Brasil. cair, porque eu tenho. Às vezes eu tenho dó do Thiago Silva, sabe? Essas coisas. Eu tenho dó dos Você caras. tem uma empatia É, Mas pra eu ele falo, disse pô, o que cara fica, voltou, né? tipo, Você viu? O Cano, Não, o Ganso, eu tenho dó desses caras. O porque maestro. Eu falo, pô, os caras foram campeão da Libertadores, mas também começaram mal demais o ano. Não merece pra mim. vão terminar O no mesmo Atlético ritmo, né? Paranaense, depois de ontem, como é que vocês conseguem empatar em casa e tomar o gol do Bragantino? Aí é difícil, O cara. jogador Eduardo Sacha Ontem- não é qualquer coisa. Ontem o homem O tava Bragantino, inspirado. eu, assim, do último ano fez uma grande campanha, disputou pré-Libertadores esse ano, caiu pro Botafogo, foi campeão, né, um dos poucos, inclusive, é inédito sair da pré e ganhar a Libertadores, mas o Bragantino é aquela história, também me dá uma peninha, sabe? Dá um... Eu não tenho peninha, não. Vamos combinar? Eu acho que... Eu acho que eu até trocaria o Bragantino, porque o grupo que é detentor dos direitos do clube falou assim, tá muito difícil fazer futebol no Brasil, então pode ser o O Bragantino. meu desejo é que seja o Bragantino, mas eu acho que vai cair o Furacão. Pra mim, cai o Furacão. Meu palpite Bragantino e desejo também. Você acha que cai o Você acha Bragantino?